Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, de primeiro momento, vamos fazer a correção dos últimos exercícios que eu deixei para vocês, tudo bem? O exercício número 33 dizia o seguinte: o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, tem capacidade para até 56 mil pessoas. Para uma partida de futebol, foram vendidos 32 mil ingressos. Que fração irredutível expressa a quantidade de ingressos vendidos em relação à capacidade do estádio? Então lembram lá, pessoal, quando eu falei para vocês assim, fração irredutível, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplificar, utilizar nossos critérios de divisibilidade, até que eu não consiga mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então vamos montar a primeira fração que ele pediu. Ele quer o número de ingressos vendidos em relação ao total. Então, 32 mil e 56 mil. Um primeiro valor que a gente pode ver aqui já é que eu tenho 3 zeros no final de cada número. Então, isso quer dizer que eu posso já fazer uma divisão por 1000. Ou simplesmente apenas, se eu corto o número de cima, eu corto o número de baixo, um zero de baixo. Isso quer dizer que eu dividi por 10. Se eu divido por 10 de novo, eu tenho mais um zero em cada um. E por 10 de novo, mais um zero em cada um. Ou seja, 3 divisões por 10 seria a mesma que uma divisão por 1000. Então sobrou pra gente 32 e 56. 32 e 56, a gente encontra eles na tabuada do 8. Agora eu vou fazer 32 divididos por 8, dá 4. 56 divididos por 8, dá 7. Agora você tem que pensar o seguinte, o 4 e o 7, a gente encontra eles apenas na tabuada do 1. Ou seja, encerramos por aqui. Então a fração irredutível que expressa a quantidade de ingressos vendidos em relação à capacidade total do estádio é 4/7. Número 34, ele já entra um pouquinho no assunto de comparação de frações. Então, o que a gente precisa lembrar sobre comparação de frações? Eu passei para vocês 3 maneiras, correto? A primeira maneira era a seguinte: se os denominadores das nossas frações forem iguais, a maior fração vai ser a que tiver o maior numerador. Segunda opção, se os numeradores forem iguais, certo? A maior delas é a que tem o menor denominador. E se for diferente, a gente tem que trabalhar com frações equivalentes, beleza? Ou, né, tirar o MMC entre essas frações aí. Então vamos começar aqui, letra A. Primeira coisa na letra A que a gente já observa o seguinte, ó, que eu tenho os dois denominadores iguais. Então, se os denominadores são iguais, eu vou armar elas aqui de novo para a gente poder pôr o sinalzinho. Tá? Ele quer saber qual delas é maior. Então, sendo denominadores iguais, basta a gente olhar o numerador e ver qual deles é maior. O 5 é maior que o 3. Ou seja, a fração 5/17 é maior que a fração 3/17. Aqui é só a gente pensar num bolo ou numa pizza. Tem uma pizza que está dividida em 17 pedaços e você comeu 5. E seu amigo comeu 3. Ou seja, você comeu mais do que ele. Por isso que a gente pode dizer que quando os denominadores são iguais, o numerador maior representa a fração maior. Letra B. Na letra B, agora quem é igual são os numeradores. Então aqui a gente tem que pensar o seguinte. Pense lá, você tem um bolo. Você vai dividir ele em 7 pedaços. E você tem o mesmo bolo que vai ser dividido em 12 pedaços. Qual desses bolos as fatias vão ser maiores? Com certeza, as fatias maiores vão estar naquele bolo que você dividiu em menos parte. Então, por isso que a gente fala que se numeradores são iguais, basta olhar a que tem o denominador menor e essa fração vai ser maior que a outra. Tranquilo? Letra C.
Letra C já mudou. Agora eu tenho que observar o seguinte, fração equivalente, porque os denominadores são diferentes. Mas eu posso pensar no seguinte aqui, ó. Do 7 foi para o 21. Do 12 foi para o 36. Então vamos descobrir qual foi o número que multiplicou essa fração para que esse número 7 fosse 21. Então a gente pensa na tabuada do 7. 7 vezes quem que dá 21? A gente sabe que é 7 vezes 3. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Se eu multiplicar o 12 por 3, será que eu tenho 36? Então aqui eu também vou ter 36, tá? 12 vezes 3 é 36. Ou seja, eu posso fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa fração menor aqui por 3. Mas se vocês também quisessem dividir a segunda por 3, também dava. Eu já vou mostrar os dois jeitos para vocês. Então eu vou transformar aqui a primeira fração, multiplicá-la por 3 todinha. Que 3 vezes 7, 21. 3 vezes 12, 36. Então se eu estou comparando essas duas frações aqui, ó, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que elas são iguais. Certo? Trabalhando pela questão de frações equivalentes, elas têm uma representação diferente, mas se a gente fizer em forma de desenho, fizer aquele esqueminha, você vai ver que as duas representam uma mesma parte, então elas são iguais. E eu também poderia ter feito assim, ó. Se eu sei que ela multiplicou por 3, eu posso dividir isso daqui por 3. Então eu ficaria aqui com 7, 12 avos, e depois a outra era 21. 21 divididos por 3, 7. 36 divididos por 3, 12. Então veja que eu também tenho frações que são iguais, beleza? Deixa eu trocar a folha aqui e vamos dar sequência na nossa correção. Letra D. Então a letra D eu tenho o seguinte. Tenho 3 oitavos e 7 24avos. Se a gente for trabalhar a questão agora de fração equivalente, a gente vai ver que as duas não são equivalentes. Por quê? Não existe nenhum número que multiplica por 3 que dá 7. A gente pensa assim, se era 3 e foi para 7, quer dizer que aumentou, multiplicou por alguém. Então essa já não deu. Então nesse caso aqui, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer o MMC entre as nossas frações, tá? Vamos pensar comigo aqui. Preciso deixar a parte de baixo igual. Então vamos tirar o MMC. MMC basta colocar lá o 8, o 24 e fazer o processo. Então 2 vai dar 4, 12. 2 de novo, porque continuou sendo par. 2 de novo, ó. Chegou todo mundo 1, basta multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então agora eu vou fazer o seguinte. Tenho duas frações, então duas frações com o meu novo denominador. Agora o processo é o seguinte. Divide pelo número de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Uma dica. Sempre que os denominadores forem iguais, basta você repetir o numerador. Então aqui não precisa fazer nada porque o denominador aqui também é 24. Agora eu tenho 24 divididos por 8 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então agora a gente tem denominadores iguais. Qual fração é maior? A fração maior é a que tem o numerador maior, ou seja, 9 24avos é maior que 7 24avos. Mas temos que prestar atenção no seguinte. O exercício quer saber entre essas duas aqui quem é maior que quem. Então basta eu pegar e ver qual representa o 3 oitavos. A gente sabe que vai ser quem? 9 24avos representa 3 oitavos, ou seja, 3 oitavos maior que 7 24avos. Tranquilo? Letra E. De 4 foi para 40 e de 10 foi para 100. Existe algum número que multiplicado por 4 dá 40?
A gente sabe que é o 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10 dá 100. E se eu faço a divisão por 10? Eu tenho 4 décimos. Ou seja, aqui, ó. Basta eu tirar o zero. Então, se eu tiro o zero, eu fiquei com o quê? 4 décimos. E na outra ali também, 4 décimos. Ou seja, essas frações, elas representam uma mesma quantidade. Beleza? E a letra F aqui, a gente já, só de olhar, a gente já vê o seguinte, ó. Não precisa nem tirar o MMC dessa fração aqui. Percebam comigo. Na primeira, o que aconteceu? Eu tenho uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. E na segunda, eu tenho uma fração imprópria, aonde o numerador é maior que o denominador. E quando isso acontece, quer dizer que eu estou falando de mais do que 1. Lembra que eu posso transformar esse número em um número misto? Então eu posso fazer essa seguinte transformação aqui, ó. 23 24avos. Quantas vezes o 4 cabe no 5? Cabe uma vez e sobra 1. Então vamos dizer lá, ó, que a gente está falando da pizza. Aqui faltou um pedaço para comer ela inteira. E aqui foi comido uma inteira e mais um quarto dessa pizza. Ou seja, essa aqui é maior. Então aqui os 5 quartos é maior que 23 24avos. E nosso número 35 agora fala o seguinte: ordene as frações do quadro a seguir de maneira decrescente, ou seja, da maior para menor. Como, pessoal? Aqui temos várias opções. A mais simples seria tirar o MMC de todos os denominadores. Ou pensar assim: o nosso número maior é 18, certo? Tem algum número que multiplica por 3 que dá 18? Tem. Tem algum número que multiplica por 9 que dá 18? Tem. Tem algum número que multiplica por 6 que dá 18? Tem. Certo? Então, a gente já pode fazer com essa maneira das equivalências ou com o MMC. Eu vou fazer as duas maneiras e vocês verem qual vocês acharam mais fácil. Então, eu vou fazer com o MMC primeiro. 3, 18, 9 e 6. Vou começar por 2. Vai dar 9, vai dar 3. Os outros números a gente repete. Então, vai dar 3. 1, 3, 3 e 1 e 3 de novo. Todo mundo fica 1. Todo mundo ficou 1. Basta multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 frações. Então eu vou pôr 4 frações. Todas elas com o nosso novo denominador. 18. Agora, divide e multiplica. Em todas elas, divide e multiplica. Divide e multiplica. Então, 18 divididos por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Quando o denominador é igual, ó, basta repetir o numerador. 18 divididos por 9 dá 2. 2 vezes 2, 4. 18 divididos por 6 dá 3. E 3 vezes 9, 27. Então vejam lá, pessoal, a gente tem todas as frações. Lembrando que cada uma delas aqui representa uma aqui de cima. Ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Aqui embaixo é a mesma coisa. Cada uma com seu par. Ó. Cada uma tem seu par. Então, primeiramente, se a gente observar agora aqui, ele quer da maior para menor. Todos os denominadores são iguais, então eu vou olhar pelos numeradores. Qual é o maior? A quarta fração nossa é a maior. Então, se ele quer em ordem decrescente, eu vou começar escrevendo a quarta fração. Então, 9 sextos.
Então a quarta foi a maior. Depois, a primeira aqui, ó, que é 12/18. Então, a 12/18 representa 2/3. Então, 2/3. Daí depois vai ser a segunda 11/18, que já era 11/18. E por último momento, a terceira, que é 4/18, que representa a 2/9. Então aqui a gente tem em ordem decrescente, fazendo pelo processo do MMC. Agora vamos fazer pelo outro processo lá, que todo mundo era 18, certo? Falei, todo número que a gente viu dava para chegar no maior denominador que a gente tinha. Então vamos pegar aqui. Quem que multiplica por 3 para dar 18? Vai ser o 6. Então eu tenho que multiplicar esses dois números por 6. Ó. Veja o que vai acontecer. Vai ficar 12 e 18. A outra já é 18. Então, 11/18. Quem multiplica por 9 para dar 18? É o 2. Então eu multiplico o 2 de cima também por 2. Então vai ficar 4/18. E na última, quem multiplica o 6 para dar 18? Vai ser o número 3. Então multiplica os dois números por 3. Então vai ficar 27/18. Então veja que a gente chegou no mesmo resultado, tá? Usando dois esquemas diferentes, né? Duas maneiras diferentes de fazer o exercício, mas o resultado foi o mesmo. E agora cada uma aqui também representa cada uma de lá e a ordem, né? Decrescente. Então vai ser, se a gente for pegar, olhando cada uma delas aqui, pegando quem ela representa, vai ser, né, a mesma ordem, não pode mudar a ordem também. Apesar de ser maneiras diferentes de resolver, o resultado não pode se alterar. Beleza, galera? Vou explicar para vocês agora um pouquinho sobre adição e subtração de frações. E na sexta-feira a gente se vê na nossa aula do Zoom. Beleza? Até mais!